O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro hoje no Maracanã às 9h30 da noite. Você vê ao vivo no Sport TV. Quem tem as informações sobre o Flamengo é a Sofia Miranda. Boa tarde, Sofia. Oi, Mari, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Jogão hoje à noite, hein? Copa do Brasil, jogo de ida. Domingo o Flamengo já venceu o Atlético Mineiro por 1-0, achou um golzinho ali de cabeça do Léo Ortiz, só que foi pelo Campeonato Brasileiro. Agora é Copa do Brasil, 53 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo no Maracanã. E hoje à noite, 2 reforços devem ser apresentados à torcida. O meio-campo colombiano Carrascal, que chegou ontem ao Rio de Janeiro, e também o atacante brasileiro Samuel Lino. Falando agora do time do Flamengo. A dúvida é se o Felipe Luiz vai poupar ou não alguns jogadores, pensando na sequência de jogos que o Flamengo tem pela frente, e a tendência é que ele poupe pelo menos o Jorginho e o Plata. Dessa forma, a provável escalação do Flamengo ficaria da seguinte forma: Rossi no gol, na direita o Varela, dupla de zaga formada por Léo Ortiz e Léo Pereira. Na esquerda vinha o meio de campo com Everton, Araújo, Alan e Arrascaeta. No ataque, na direita o Luiz Araújo, na esquerda o Bruno Henrique e na frente o Pedro, que retomou a titularidade, ganhou a posição novamente. Lembrando que o Felipe Luiz tem a opção também de colocar o jovem Wallace Ian ali na ponta esquerda. Bora, Vene Casagrande! Qual o time que você acha que vai encontrar o Galo hoje? Bom, vamos lá, Fernandinho. Não o é que uma eu informação, acho, não. né? Eu vou dar... Ah, tem informação? Não, não tem informação. Ah, tá. Olha só, o que eu penso é o seguinte: a diretoria sempre fala que a prioridade é Campeonato Brasileiro, Libertadores e depois Copa do Brasil. Sim. A gente tem um Flamengo aí que vai ter uma sequência absurda de jogos, não só de quantidade, mas também jogos extremamente importantes. Tem a Libertadores também que está batendo a porta. Então chegou o momento de você rodar o seu elenco. É um elenco tão bom, como a gente elogia aqui, um dos melhores do futebol sul-americano, se não o melhor. Então por que não preservar alguns jogadores que têm uma sequência muito forte de jogos, como o Jorginho, que chegou em reta final da temporada europeia e é um jogador já com idade avançada. O Arrascaeta, a gente sabe dos problemas físicos que ele tem. Então esses dois eu não botaria no time titular. Não começaria com esses dois. Nem o Arrascaeta, nem o Jorginho. E também no setor defensivo eu pouparia um dos dois. Ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Aí depende dos exames para ver quem está mais desgastado. E aí eu começaria com o jovem João Vitor, até porque o Danilo está machucado, não tem como ficar à disposição. E o João Vitor tem uma qualidade muito boa, embora seja jovem, mas acho que está pronto para assumir essa titularidade nesse jogo importante contra o Atlético Mineiro. Não. Eu fico com o meu João Vitor. Mas aí, o meu time seria Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Léo Pereira junto com o João Vitor, e aí eu botaria o Vinha para ele ganhar mais minutagem, lembrando que o Ayrton Lucas está à disposição, está relacionado para esse jogo, depois de ficar recuperado daquele corte na perna que ele teve, e aí o meu meio de campo seria Everton Araújo, Alan, botaria o Gonzalo Plata para fazer a função que o Arrascaeta faz, que ele já fez em outros momentos, botaria o Luiz Araújo, que foi reserva no último jogo, poderia ser titular agora, o Wallace Ian e Pedro. E por que eu botaria o Wallace Ian e Pedro? Esses dois jogadores são suspensos para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Então, acho que não tem por que você poupar esses dois jogadores. Botaria os dois começando esse jogo. Não é um bom time para bater de frente com o Atlético Mineiro? Ah, dá pro gasto. Aqui, só um minutinho. Tu viu o time dele que é poupado? É. Tu viu? Se o Vasco poupar, tô perdido. Você viu o que aconteceu ali, o que ele falou? Eu falei, falou que vai poupar, mas nem o time poupar, ou o time que vai poupar. Aí não faz nem sentido essa enquete, olha pra trás. Lembrando que Saul, reforço, tá relacionado, pode fazer a estreia dele. Vamos falar disso, vamos falar. A enquete do SBT Esporte Rio, Felipe Luiz deve poupar jogadores no duelo de hoje com o Galo pela Copa do Brasil? Gente, se poupar, tu viu o time que poupa aqui? E o Sub-20 meteu goleada no Bayer Leverkusen. Nem o Sub-20 tá servindo pra poupar. Ainda tem o Matheus Gonçalves que a gente fala Sim, aqui. não é prioridade ganhando. Não, força máxima em tudo. Ô, Pedrosa, como é que a gente faz? Torce muito pro Galo. Torce pra estar no Como diz o Scarpa, agora é rezar. Agora é rezar. Scarpinha, agora é orar. Vamos fazer o quê? Eu já falei, eu nem seco mais. Sério? Juro, eu só trabalho. Analiso pra trazer aqui pro SBT. Nem seco mais. Não, mas falando sério, vocês não acham que tem que poupar? Eu acho que tem que poupar. Eu acho que tem que poupar. O Flamengo já tem um monte de Copa do Brasil. Acho que tem que voltar a pensar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores como prioridade mesmo. A Copa do Brasil é muito importante financeiramente, mas em tradição, em questão de título,
Um time como o Flamengo, que tem 3 times que podem ser considerados titulares, tem que pensar no Brasileirão e na Libertadores. Inclusive, as últimas 3 Copa do Brasil, o Flamengo ganhou 2. Vene Casagrande, mais um reforço na área. Desembarcou ontem no Rio o Meia Carrascal. As imagens são dos nossos amigos BTB Esporte. Já falei para vocês aqui como eles fazem um trabalho legal. Vai lá na rede social, acompanha eles. Ele vai passar o Carrascal por exames médicos e aí então vai assinar o contrato. Mas que é o praxe, né, o Vene? É natural, ele tá né? finalizando os exames nesse momento. Perde a conta não, hein, Pedrosa? Mais um reforço. Ai, gente. Ficou sabendo o Flamengo tentando Lewis Hamilton? Que isso? Por quê? Pra Pra quê? ser o motorista do ônibus. Calma, a negociação avançada. Vai ter que tirar da Ferrari. Aí é mais complicado. Mas brincadeiras à parte, o Carrascal está finalizando os exames para ser anunciado de maneira oficial. Muita gente na ansiedade, achando que deu algo de errado, mas não. Ele chegou ontem à tarde e não deu tempo de finalizar a bateria de exames. E o Flamengo vai preparar uma festa especial com o Carrascal e com o Samuel Lino, como foi no domingo com Emerson Royal e Saul. Eles serão apresentados à torcida rubro-negra após o aquecimento dos jogadores na noite dessa quinta-feira, ou seja, mais um motivo para o torcedor rubro-negro comparecer ao Maracanã, quase ingresso esgotado, mais 50 mil ingressos já foram vendidos. E tem o Saul, que está relacionado, regularizado normalmente, está relacionado, vai para o jogo. Para hoje? Para hoje, e foi um pedido do próprio atleta, pelo que me relataram no Flamengo. O jogador estava extremamente ansioso para fazer parte do elenco do Flamengo, pediu para ser relacionado, Felipe Luiz aceitou e ele está relacionado para o jogo de logo mais. Scarpinha, Tem que orar muito. Só orando. olha aí. Ó o Paquetá. Alô, Hulk. Para de brigar com o garoto. Vai jogar bola, Hulk. Ô, Paquetá, se quiser voltar também, Paquetá, as O portas, Paquetá ó. foi inocentado pelas acusações de manipulação em apostas esportivas hoje pela manhã, o que é um grande alívio aí na cabeça do jogador, hein, Lucas Pedrosa? É, com certeza, assim, o que ele passou nos últimos 2 anos, com certeza foi muito complicado, assim, ele tinha uma transferência iminente para o Manchester City, a pedido do Guardiola, e por conta dessas investigações, é importante a gente deixar claro, né, que a investigação, ela tem que acontecer. Perfeito. Tem muita gente que tá, mancharam a carreira dele. Eu acho que mancharam, tá? Eu acho que se você consegue fazer isso de uma forma sigilosa, é melhor. Difícil, Mas né? é muito difícil, porque a investigação, ela faz parte de qualquer processo, mas sem dúvida alguma é uma questão que mexe muito com a cabeça do atleta. Inclusive, ele foi inocentado por falta de provas, mas ele também, daqui a pouco a Federação Inglesa vai divulgar uma punição em relação a não ter colaborado com a investigação. Mas eu acho que o Paquetá, nesse momento, deve estar muito aliviado, toda a família dele. E é isso, cara, a investigação ela tem que acontecer, porque senão a gente nunca vai conseguir entender o que acontece dentro dos casos. É o mesmo caso do Bruno Henrique. Se tivessem impedido o Lucas Paquetá de continuar jogando futebol, aí eu acho que seria um absurdo ainda maior. Mas investigação faz parte. Agora, esse assunto já virou, né? Já foi. Já está inocentado. O que a torcida do Flamengo quer que você vá fofocar? Você já sabe o que é, não sabe? Sei, porque E aí? assim, eu vou É ser- isso que, olha é só, isso que o povo está esperando de você, Vene vamos lá. Casagrande. Não faz o menor sentido. Que é nesse- saber se eles jogam ou não no Flamengo. É essa a Pois pergunta. é, eu, olhando o cenário do Lucas Paquetá, eu acho que a chance dele jogar no Flamengo seria maior se ele fosse condenado, se ele fosse punido. Por quê? Aí sim ia fazer sentido ele voltar para o futebol brasileiro e não jogar no futebol inglês. Ele agora inocentado, por que o West Ham vai simplesmente liberar o jogador mais fácil para jogar no Flamengo? E tem que ver se ele quer também. Mas será que ele quer? Nesse momento, eu no lugar dele não ia querer. Por quê? Eu acho mais fácil ele continuar É sendo isso. cobiçado pelo Fernandinha, grande ele ia para o Manchester City. Quando começou todo esse bafafá, toda essa história, ele ia para o Manchester City, ele ia trabalhar com o Pep Guardiola, um dos maiores treinadores. Para o Lucas Pedrosa, o maior treinador da história do futebol. Então, assim, qual é o sentido dele voltar agora? E aí é um pouco de informação. Não, ele não está muito animado para voltar agora. Isso é um pouco de informação. Agora, eu vou cravar que ele não vai voltar agora para o Flamengo? Já vi muita coisa no futebol. Mas no lugar dele, no lugar do West Ham, eu ia liberar um baita ativo assim, fácil, por 35 milhões de euros, sendo que o jogador vale 50, 60 milhões de euros. E eu acho que talvez o grande objetivo do Paquetá nesse momento seja voltar ao ciclo da Copa do Mundo, porque ele tem futebol para isso. Ainda bem que ele foi inocente. É hoje, nação rubro-negra. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de amassar as galinhas com tudo. Vamos pra cima do Atlético Mineiro em busca dessa grande
classificação na Copa do Brasil. Hoje a atmosfera do Flamengo, né, no Maracanã é completamente diferente do último jogo. Hoje é Copa mata-mata, então assim, hoje é Copa do Brasil, né, um jogo mata-mata. Então assim, eu tô na expectativa muito boa de que o Flamengo possa dar o seu melhor. Saul foi relacionado para esse grande confronto. Estou na expectativa muito boa de que o Mengão possa, sim, fazer um excelente jogo e consiga, né, sair vencedor no Maracanã em busca dessa grande classificação, né? O Felipe Luiz promete dar poupar alguns jogadores, né, que vem tendo uma minutagem muito grande, mas provavelmente deve colocar ele no segundo tempo. Então, assim, eu tô na expectativa muito boa. Eu já iniciarei o jogo com o Alacian, um menino que está suspenso, né, no Campeonato Brasileiro, e também o Pedro. O Flamengo precisa, né, deixar a zaga do Atlético Mineiro desesperada, porque o Flamengo vai com tudo. Eu tenho certeza que o Flamengo vai com tudo. Então, assim, não acredito que o Atlético Mineiro irá sair muito pro jogo, vai ficar naquele jogo mais defensivo, mas eu tenho certeza que o Flamengo vai para cima com tudo em busca dessa grande vitória, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários para vocês quanto será o placar desse jogão, para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Falar agora sobre Mercadão da Bola, isso porque o atacante argentino Tati Castellanos pede uma reunião com a diretoria da Lazio para jogar no Flamengo. O atacante argentino estaria forçando uma negociação nos bastidores. Amigas e amigos, vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que a Lazio, né, na Itália, futebol europeu, mas a Lazio não disputa nada. A Lazio não disputa nada, essa aqui é a verdade. Aqui no Flamengo, o jogador vai ser protagonista na América do Sul, podendo voltar para a Europa num time muito maior do que a Lazio. Então, assim, o Flamengo promete abrir os cofres. A Lazio, no momento, não quer ceder o jogador, mas a gente sabe quando o jogador bate o pé, é muito difícil o clube não vender o atleta. Vai ficar com o jogador insatisfeito no clube. Então, assim, eu tenho certeza que o Flamengo, né, tá conversando com o José Boto, tá conversando nos bastidores com o próprio staff do jogador, para que esse negócio seja concretizado e que o Flamengo possa, sim, sacramentar essa negociação. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, vocês aceitariam, né, o Tati Castellanos no Mengão? Seria a cereja do bolo? Assim, é claro que a gente queria o Lucas Paquetá, mas agora o jogador sendo absolvido, diversos clubes europeus interessados no atleta. Então, assim, eu acho essa negociação, essa volta do Lucas Paquetá nesse momento mais difícil, mas eu tô muito confiante. Vamos torcer, né, para que, se não vir o Lucas Paquetá, pode vir o Ezequiel Barco, né? Então vamos aguardar. Por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal para que vocês venham ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.